Os ataques dentro da Rússia vão continuar, tá? Eu não gosto muito de fazer adivinhação, né? Mas a gente pode fazer previsão, né? Com o risco de errar, naturalmente, porque toda previsão tem um maior ou menor risco de erro, mas eu posso dizer para vocês que muito certamente a Moldávia, estão construindo condições na Moldávia, como o Rodrigo nos traz. Boa noite, Rodrigo. Um Ilyushin 76 do Azerbaijão que está saindo da Moldávia. Isso é um avião de transporte militar. Certamente não está levando doces, balas, mantimentos, suprimentos, fraldas. Está levando material militar para a Moldávia. Estão construindo condições para o agravamento desse conflito muito rapidamente. O Prigozhin, eu sei que muitos de vocês querem saber a respeito da posição do Grupo Wagner, com as falas muito enfáticas, por vezes erráticas, está dizendo que o destino do Grupo Wagner agora provavelmente seja de proteger o território russo dessas incursões ucranianas. E o Prigozhin diz que o exército russo não se preparou para proteger o território desse tipo de incursão que os ucranianos estão fazendo e que ele realmente recomenda que haja um deslocamento, uma realocação da população ali nas regiões fronteiriças, principalmente da região de Belgorod. Eu falei no começo da semana, tudo isso que está acontecendo, a gente junto aqui conseguiu traçar, conseguiu antever o que aconteceria no curso dessa semana. Mais ataques dentro da Rússia, a Rússia começou a atacar os centros de poder, os centros de soluções, os centros de inteligência ucranianos, os ataques contra Kiev começaram a causar um número de mortes mais objetivamente passível de ser aferido. Ontem, por exemplo, logo de cara, em um dos ataques, já foram anunciados mortes, inclusive pelo prefeito, que tem feito todos os esforços para tentar minimizar os ataques russos, sempre dizendo que as defesas aéreas acabam dando conta do recado. Dessa feita, não, olha, tem mortos, o ataque é importante, o ataque é extensivo. Então começaram os ataques contra os centros de tomada de decisão na Ucrânia. E isso vai escalar. Eu falei muito para que a gente tomasse bastante atenção com que sinal, e tomar atenção com que sinal, na realidade, significa observar o que a Moldávia recebe, observar, por exemplo, vocês viram ali a publicização do encontro entre o ditador do Azerbaijão, Aliyev, e o Volodymyr Zelensky. Então, fizeram questão, não apenas da fotografia, como de falar sobre a questão da integridade territorial da Ucrânia, lembrando da questão da Crimeia. Então, por mais que tente agradar a todos, né, e nesse aspecto qualquer país que não seja uma potência deve fazê-lo num contexto como esse, mas, de alguma forma, alinhando mais claramente aí o desejo do Azerbaijão e da Turquia, por via de consequência, até em função da da reeleição do Erdogan, com a questão da Crimeia. Porque, de resto, já estava muito claro que Turquia e Azerbaijão falavam a respeito da integridade territorial da Ucrânia, até por questões internas também e por necessidades políticas, né, de sustentar um determinado perfil de discurso. Mas isso é muito significativo. Estão armando a Ucrânia não apenas militarmente, estão armando a Ucrânia politicamente na construção de determinados consensos ou de determinadas amarras que pareciam mais vulneráveis, para que a Ucrânia faça um grande esforço sob o ponto de vista político e também no âmbito militar. E quando eu falo no âmbito militar, lembrem-se, eu não estou dizendo necessariamente de ocupação de terreno no contexto da análise do mapa que você tem hoje, mas de situações que gerem um impacto para a opinião pública. Não vai ter um dia, a partir de agora, que você não vai acordar com alguma notícia que seja impactante. E essas notícias impactantes, elas são também relacionadas à constância e ao perfil dos ataques que se fazem contra a Federação Russa. Eu falei sobre Kursk, mas Belgorod foi atacado durante todo o dia, inclusive o prédio da administração, inclusive refinarias, depósito de combustível, que mostra que esses ataques eles não estão sendo feitos por amadores, estão sendo feitos por profissionais com interesse de gerar o maior impacto, principalmente sob o ponto de vista psicológico, e isso tem a resposta do presidente Putin quanto ao ataque dos centros de inteligência.
os centros de capacitação de solução. Nós não vemos imagens desses centros de inteligência que são atacados, naturalmente, porque os ucranianos jamais vão divulgar a localização desses centros de tomada de decisão. Mas o fato é, inclusive tem escasseado os vídeos dos ataques contra a Ucrânia, porque os ucranianos, depois de terem problemas em relação a um ataque contra uma bateria Patriot, eles começaram a vigiar mais a população, porque quanto mais você filma, mais você dá facilidades para quem ataca, para que as coordenadas sejam as mais exatas possíveis, para que o ataque atinja exatamente aquele objetivo. Agora, já está acontecendo. Porque muito se falava, muita gente, mas e quando é que vai começar o ataque contra os centros de tomada de decisão? Começou. Os centros de tomada de decisão já estão sob ataque. Os centros da inteligência ucraniana. Agora, claro, em consórcio com a OTAN, a OTAN lhes facilita o possível e o impossível e em todo o contexto que a gente conhece, é fato. Tá? Agora, outra coisa, eu não especularia, porque eu vejo muita coisa espalhafatosa. Olha, milhares de americanos, de poloneses morreram. Então, claro, a gente sabe que tem muita gente que foi lutar, a gente sabe que tem assessores militares da OTAN, a gente sabe que, inclusive, já aconteceu, inclusive, a publicização de casos de prisioneiros. Existem mortos, mas em um número muito limitado. Não é o que se alardeia. Tomem cuidado com essas apropriações de números de vítimas. De lado a lado. Eu tenho a impressão que há muito exagero. Claro, a guerra ela é dramática, é muito triste, tem vítimas civis, tem vítimas militares, aos milhares, não tenho dúvida disso, mas cuidado com o espalhafato em relação aos números. Porque tudo é admissível na medida em que passa a se tornar propaganda. A parte da irresponsabilidade vende. Você já imaginou, você faz uma live e diz assim, morreram 20 mil pessoas hoje em tal local e tal. É natural que chame a atenção das pessoas, talvez chamasse até a minha. Mas tome muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com esse tipo de relato.